O Apocalipse já começou. Isso que se chama o final dos tempos não se trata de algo que virá num futuro próximo, que virá em breve. Nós já estamos vivendo isso que se chama Apocalipse. Nesse vídeo nós vamos ver as grandes profecias do mundo e vamos ver que mesmo separadas por latitudes diferentes, em momentos históricos diferentes, elas afirmam as mesmas coisas e as mesmas características do Apocalipse. Vamos falar sobre quando seria esse acontecimento, o porquê que ele vai acontecer, por que a humanidade precisa necessariamente passar por esse momento tão drástico e o que nós devemos fazer para poder nos prepararmos para um momento como esse. Eu sou o professor Tiago Santana e você está no Simbolismo Secreto da Bíblia. Aqui nós compartilhamos o conhecimento profundo que existe no coração da Bíblia, um conhecimento que nos foi transmitido na forma de uma linguagem simbólica, metafórica, e aqui nós explicamos o significado profundo dos símbolos bíblicos e como viver o ensinamento que Cristo nos deixou de maneira prática e real nas nossas vidas. Para começar esse tema tão importante, tão impactante, que tende a mexer muito com a gente, a mexer muito com o nosso psicológico, nos causar preocupações, evidentemente, que são naturais. Primeiro, eu gostaria de indicar para vocês um vídeo aqui onde nós vamos ver o lado científico do Apocalipse. Nesse vídeo, um dos maiores astrônomos da história nos descreve qual é o perigo que nós estamos prestes a enfrentar e ele nos descreve o que vem a acontecer com o nosso mundo nos próximos anos. Incrivelmente, as explicações desse astrônomo coincidem de maneira matemática, de maneira milimétrica, com as profecias que a gente vai narrar para vocês agora. A gente vai começar compartilhando um pouco de algumas das principais profecias que o nosso mundo viu acerca desse momento em que a humanidade chegaria, acerca desse momento decisivo, digamos assim, em que a humanidade iria passar. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente fala de os tempos de uma humanidade, nós estamos falando de tempos geológicos, a gente está falando de coisas muito grandes e que, portanto, o final da humanidade não se trata de um filme de Hollywood, em que em um dia está tudo maravilhoso e de uma hora para outra, em um único dia, tudo começa a se converter num caos de repente. Na vida real as coisas não funcionam assim. O Apocalipse é um processo que se dá aos poucos e de forma crescente, onde ele vai se tornando cada vez mais intenso. Por isso é importante a gente entender que nós já estamos vivendo esse processo. Nós já entramos nisso que nós podemos chamar de Apocalipse, isso que os hindus chamam de Kali Yuga, e diversas culturas mundo afora falaram desse evento, desse momento que a humanidade viveria. A mitologia nórdica chama de Ragnarok e diversas outras culturas, cada uma a seu modo, cada uma com seus símbolos, descrevem a mesma coisa, o mesmo grande evento catastrófico. E esse evento, insisto, nós já estamos inseridos nele. O que nós vamos assistir cada vez mais é uma intensificação desses processos. A cada dia um pouco mais. Nesse vídeo que a gente acaba de indicar para vocês, esse astrônomo nos apresenta o fato de que existe um planeta gigantesco, colossal, que está se aproximando do nosso sistema solar e do nosso mundo Terra. E esse planeta, dada a massa planetária que ele possui, ele vai causar perturbações no nosso campo magnético, fazendo com que o eixo terrestre mude a sua órbita. Os polos, aquilo que é polo sul e polo norte, se convertam em linha do Equador. E a linha do Equador se convertam nos polos, causando uma verdadeira inversão do nosso planeta. Esse astrônomo avisa e explica em detalhes de que maneira isso vai passar e quais vão ser
as consequências para o nosso mundo. A epiderme da nossa Terra vai entrar numa espécie de convulsão, causando o deslocamento dos nossos oceanos, causando um deslocamento das placas tectônicas, e a força magnética desse planeta, que é enorme, iria atrair para fora da crosta terrestre o magma que se encontra embaixo da nossa Terra. Portanto, esse astrônomo nos assegura que nós temos um evento drástico à nossa frente, e esse evento teria características de terremotos vulcânicos. E é curioso a gente observar que quando a gente vai às profecias do passado, quando a gente busca culturas de povos antigos, nós encontramos descrições muito semelhantes a desse astrônomo do vídeo. Vocês estão vendo aí agora o calendário do Sol. Ele faz parte do calendário asteca, onde nesse calendário do Sol, os astecas nos fazem a previsão de que a nossa humanidade iria perecer, iria chegar ao seu fim pelo signo Olim. E Olim para os astecas significa movimento e fogo, ou seja, terremotos e fogo. Exatamente como o astrônomo Munhoz Ferrada nos adiantou, nos alertou que iria acontecer. Quando nós observamos as profecias desse famoso personagem da história chamado Michel de Nostradamus. Nostradamus é conhecidíssimo pelas suas profecias, ele deixou um livro chamado As Centúrias, onde ali ele fez centenas de profecias, e diversos estudos já foram feitos sobre essas profecias que ele deixou e a sua capacidade de acertar. E existem estudos que apontam que ele conseguiu um acerto de aproximadamente 94% das suas profecias. É algo realmente extraordinário. Vale a pena que a gente escute e veja o que Nostradamus tem a nos dizer sobre isso. E Nostradamus, em uma de suas centúrias, em uma de suas previsões, ele nos diz o seguinte: no ano de 1999, no 7º mês, virá do céu um grande rei de terror. Aqui a gente precisa fazer um primeiro parênteses. Os livros sagrados, os livros proféticos, eles possuem uma natureza simbólica. A linguagem que pertence aos livros sagrados é uma linguagem de símbolos. E quando a gente vê números, tanto na Bíblia, quanto, por exemplo, nas centúrias de Nostradamus, a gente precisa saber ler esses números de acordo com o conhecimento de numerologia, de cabala numerológica. 1999 não se trata de um ano literal, mas ele nos está apontando algo. Quando a gente coloca o ano 1999, a gente precisa fazer a soma desses números. 1 mais 9, 10. Mais 9, 19. Mais 9, 28. 28 é 2 mais 8, que nos dá 10. 10 é um número conhecido dentro da numerologia esotérica como um número que está relacionado à lei do eterno retorno, a tendência de que tudo tende a retornar, tudo tende a acontecer como foi antes. Assim como o próprio Einstein nos explica que o tempo, em realidade, é curvo. A ideia de que nós temos que o tempo é uma linha que se estende, é algo linear, é uma fantasia, um equívoco. O tempo é uma curva. As coisas tendem sempre a se repetir. E o número 10 tem relação com isso. Aqui, portanto, nessa profecia de Nostradamus, se está dizendo que esse grande rei de terror que virá dos céus, aí sim ele está se referindo a esse planeta, virá de maneira cíclica, porque é um planeta que, por mecânica celeste, de tempos em tempos ele entra na nossa órbita terrestre, ele se aproxima do nosso mundo, porque tudo é cíclico. O Sol gira ao redor da galáxia, os planetas giram ao redor do Sol e assim por diante. A um eclipse do Sol seguirá o mais obscuro e tenebroso verão que jamais existiu desde a criação até a paixão e morte de Jesus Cristo, e desde então até o dia de hoje, e isto será no mês de outubro. Veja que novamente, mês de outubro é mês 10,
Uma vez mais está fazendo essa alusão simbólica com o 10. Quando se produzirá uma grande translação, de tal modo que pensarão que a Terra ficou fora de sua órbita e abismada nas trevas eternas. Se você já foi até o vídeo do astrônomo explicando, você já deve ter visto como ele afirma que os polos iriam se inverter. É precisamente a isso que Nostradamus está se referindo. Quando nós observamos a palavra de Jesus Cristo, de Deus feito carne, acerca desse tema, nós encontramos o seguinte: e logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Vejam que o mesmo símbolo de Nostradamus. A lua não terá claridade, as estrelas cairão dos céus e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então se lamentarão todas as tribos da terra e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. E enviará seus anjos com grande voz de trombetas, e eles juntarão seus escolhidos dos quatro ventos, desde um extremo do céu até o outro. Aqui Jesus se refere àquelas almas, aquelas pessoas que souberam escutar a palavra do Cristo e souberam guiar sua vida a partir dos seus ensinamentos. E essas são as almas que serão auxiliadas pelos seus anjos nesse momento final de aflição. Falando sobre o tempo em que aconteceria isso, Jesus nos diz: aprendei a parábola da figueira. Quando seus ramos estão macios e brotam as folhas, pressentes que o verão está próximo. Assim também, quando virdes todas essas coisas, sabei que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Mas o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas só meu Pai. Uma das principais dúvidas que nos vem à cabeça quando a gente fala desse tema é quando isso vai acontecer. E a gente precisa compreender duas coisas importantes. A primeira, meus amigos, é que quem quer que seja que nos diga uma data específica, essa pessoa ou está mentindo ou ela não sabe o que ela está falando. Porque Cristo em si mesmo nos disse que a data, que o momento, ninguém sabe, nem os anjos do céu, somente o Pai. Significa que nós não temos como saber precisamente uma data que vai acontecer, mas sim, e isso, atenção nisso, mas sim que nós temos que saber fazer uma leitura dos sinais. Veja que Jesus faz uma alusão da mesma forma como a gente consegue pressentir as estações do ano, e a gente vê que uma estação está mudando, a gente vê. Ele dá o exemplo da figueira, quando os seus ramos estão macios, pressentes que está chegando o verão. A gente não precisa de uma bola de cristal para, uma vez que a gente está assistindo a transição de uma estação para outra, a gente sabe que aquela estação está chegando, ou inclusive que já chegou. Para a questão do fim dos tempos, é a mesmíssima lógica. Nós temos que saber fazer uma leitura dos sinais, uma leitura do ambiente em que nós estamos, e nós podemos sim ter uma certeza se nós estamos próximos ou não. Da mesma forma, como a gente olha para o céu, vê que se aproxima uma nuvem enorme, ameaçando uma chuva forte ali, uma tempestade, e a gente começa a observar essa nuvem que escurece e transforma o dia em noite. Ainda que a gente não possa dizer, vai chover no minuto tal, e a quantidade de chuva vai ser exatamente essa. Ainda que a gente não possa dizer com essa previsão, mas sim que a gente vai observando os sinais e vai vendo que já começam as primeiras gotas, que junto com essa nuvem vem esse cheiro específico, cheiro de chuva. A gente vê que as árvores começam a balançar, um vento forte começa a chegar,
os pássaros começam a voar. E uma vez que a gente está diante desse cenário, não se trata de uma conjectura, de uma hipótese da mente, de uma fantasia. A gente dizer que vai chover é evidente. Todos os sinais, tudo está nos mostrando que a chuva vai cair muito em breve, ainda que a gente não possa afirmar o minuto preciso em que isso vai acontecer, mas sim que a gente consegue perceber que nós já estamos em meio ao início da chuva. A gente já consegue dizer claramente numa situação dessa que, olha, a luz do sol não brilha mais agora. Antes de brilhar o sol de novo, primeiro nós vamos ter a chuva. E é exatamente o que a gente está vivendo nesse momento. Quando a gente observa o mundo, quando a gente observa as guerras e anúncios de guerras, quando a gente observa as catástrofes naturais aumentando numa velocidade exponencial, quando a gente observa a psicologia das massas humanas como estão, os absurdos que nós estamos enxergando dia após dia, os tipos de crime, a corrupção que se instalou de maneira generalizada em todo o nosso mundo, em todas as áreas da vida, a forma como a humanidade está confusa, a quantidade de pessoas com problemas e transtornos psicológicos, pessoas dizendo que são animais, pessoas dizendo que possuem uma relação amorosa com uma árvore. Todos esses sinais, somadas às condições geológicas e somadas às condições humanas que nós estamos vendo, as primeiras gotas já estão caindo. Nós já estamos nesse momento. O período preciso de tempo que isso vai durar, nós não podemos dizer, mas sim que nós podemos ter a convicção, nós podemos ter a certeza que esse tempo já chegou, que nós estamos testemunhando algo histórico. Nós podemos dizer, você que me assiste agora, já pode dizer que assistiu com seus próprios olhos isso que é o apocalipse de uma raça humana. E Jesus continua, como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não entenderam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se ao anoitecer ou à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã. Vejamos como Jesus nos adverte que nos tempos do fim, assim como ciclicamente já aconteceu em outro momento, nos tempos de Noé, novamente o número 10 aí, ciclicamente, lei do eterno retorno, nos tempos do fim, as massas humanas, a maioria das pessoas, estariam bebendo, comendo, casando-se, dando-se em casamento, ou seja, curtindo a vida, curtindo o vidão do mundo. Apesar dos sinais, as massas humanas estão aonde? Estão nos pagodes, no show de axé, nas bebedeiras, nas baladas, na vida sexual promíscua, como se não houvesse amanhã. As massas humanas, infelizmente, elas estão tão profundamente adormecidas que mesmo vendo os sinais diante dos próprios olhos, elas veem, mas não veem, elas não enxergam. O que a gente precisa tomar cuidado é para não se deixar influenciar por essa conduta das massas humanas. A gente precisa estar alerta e saber perceber por nós mesmos qual é o momento histórico que nós estamos vivendo. E não devemos nos deixar levar, nos deixar influenciar por pessoas que estão completamente adormecidas, que infelizmente não são capazes de enxergar um palmo diante do nariz. O mundo está convulsionando e as massas humanas estão agindo como se tudo fosse normal, fazendo planos para o futuro, pensando em trocar de carro, trocar de casa, como se essa fosse a coisa mais importante da vida, e não conseguem atentar
não possuem a sensibilidade anímica, a sensibilidade espiritual suficiente para perceber o momento drástico que nós estamos vivendo, o momento de urgência que nós estamos vivendo. Aí que Jesus diz: vigiai, ou seja, estai atento, despertai para o que está bem diante dos vossos olhos, porque os tempos chegaram e não sabe quando virá o Senhor da casa, ou seja, isso pode estourar de maneira mais incisiva a qualquer momento. E finaliza Jesus: para que quando venha de repente, não os encontre dormindo. E o que digo a vós, digo a todos: velai. Isso está lá em Mateus 25 e em Marcos 13. O que Jesus quer dizer quando ele diz para que quando o Senhor venha não os encontre dormindo? Porque nós estamos dormindo, meus amigos, do ponto de vista da consciência. Nós estamos adormecidos na nossa consciência. Em outros vídeos a gente explica isso a fundo. Te convido para assistir esse vídeo aqui, vai estar em algum lugar nessa tela, onde a gente explica a fundo o que é isso do adormecimento da consciência. É preciso que a gente se esforce para despertar nós mesmos e compreender essa urgência dos tempos que nós vivemos. Quando nós vamos no Antigo Testamento, vemos o profeta Isaías que nos diz: porque farei estremecer os céus e a terra se moverá de seu lugar. A terra cambaleará como um homem ébrio, será desconjuntada, cairá e não mais se levantará. Está lá em Isaías 13. Exatamente a mesma descrição de terremotos, de se mover do lugar. Quando vamos em São Paulo, encontramos o seguinte: antes da segunda vinda de Jesus, virá a apostasia, o homem de pecado, o filho da perdição, o qual se levantará sobre tudo o que se chama Deus ou que se adore, e assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer-se com Deus. Ele nos está falando claramente que antes desse fim, precedendo a esse fim, viria um enorme crescimento do ateísmo, que é exatamente o fenômeno que nós estamos vendo agora diante dos nossos olhos. Esse é um fenômeno recente. Até pouquíssimas décadas atrás, esse fenômeno não era algo como um fenômeno de massas, como nós vemos hoje em dia. O homem se assentará como Deus, querendo parecer-se com Deus. Isso é uma analogia com a nossa ciência materialista. Essa ciência de hoje que quer afirmar as suas convicções ao mesmo tempo que nega a existência de Deus, dizendo que o universo não necessitou de Deus para existir. A ciência materialista quer se colocar numa espécie de trono, onde ela se crê a senhora do universo, capaz de explicar e de apreender todos os fenômenos naturais. E isso nada mais é do que um fruto dessa extrema arrogância e dessa soberba que existe nessas ideias da ciência materialista, onde tenta se colocar nessa espécie de trono de Deus, onde a ciência substitui a ideia do divino. Quando vamos a São Pedro, encontramos o seguinte: o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo serão desfeitos. O que são elementos ardendo? Queimando, ardendo em chamas. E a terra e todas as obras que nela há serão queimadas. Vejamos como Pedro, uma vez mais, faz essa alusão ao elemento fogo incendiando o nosso mundo. Quando vamos no Apocalipse de São João, nos encontramos: houve um grande tremor de terra, o sol se obscureceu e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira solta seus figos verdes, sacudida por um vento forte, e o céu retirou-se, e os montes e as ilhas moveram-se de seus lugares, ou seja, a terra se fragmentando, a epiderme terrestre entrando em colapso.
se rompendo à custa dos terremotos. E os reis da terra e os ricos se esconderam nas cavernas e rochas dos montes e diziam: Cai sobre nós e ocultai-nos da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia de sua ira. E nós podemos encontrar claramente que não se trata apenas da tradição cristã e hebraica que trata dessa questão do Apocalipse. Quando nós vemos os maias, por exemplo, essa cultura preciosa, muito sábia, que floresceu na América Central, nós encontramos, por exemplo, o seu livro sagrado, o livro mais importante, que se chama Shilhambalam. E quando a gente toma o Shilhambalam, a gente encontra o seguinte: o 13º Ahau Katum é o 13º que se conta. E aqui nós encontramos uma série de nomes que estão relacionados ao famoso calendário maia. E diz: se enegrecerá. Esses termos que nós vemos, especialmente o termo Katum, ele faz referência a períodos de tempo, o modo de contagem de tempo que os maias possuíam. E diz: se enegrecerá o ramalhete dos senhores da terra pela universal justiça de Deus nosso Senhor. O sol se virará o rosto da lua, descerá sangue pelas árvores e pelas pedras, arderão os céus e a terra pela palavra de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Aqui já um pequeno parênteses. Veja se é possível que exista uma coincidência como essa. Os maias não tiveram contato com os espanhóis, com o mundo cristão. Simplesmente esse contato não houve, diferente dos astecas. E vejam como no livro sagrado deles, eles utilizam os termos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é algo que já nos convida à reflexão. Santa justiça, santo juízo de Deus nosso Senhor. Será o tempo em que se levantem os homens de 2 dias, no rigor da lascívia, filhos de ruins e perversos, cúmulo de nossa perdição e vergonha. Meus amigos, o que são homens de 2 dias? Na tradição mitológica do passado, em diversas culturas, o sol sempre foi representado como um elemento masculino, como um elemento positivo, e a lua como elemento feminino, como elemento negativo, no sentido de elemento passivo. O que significam homens de 2 dias? Está falando precisamente do fenômeno relacionado à homossexualidade. Ou seja, ele está nos dizendo que no período do fim dos tempos haveria de forma importante o crescimento do fenômeno da homossexualidade. Dedicados serão nossos filhos à flor de maio, e não haverá bem para nós. Será a origem da morte pelo sangue ruim ao sair a lua, e ao entrar a lua acontecerá o sangue inteiro. Também os astros bons luzirão sua bondade sobre os vivos e sobre os mortos. Quando damos uma olhada no Alcorão, nós encontramos o seguinte: entre os sinais que devem preceder a chegada da hora póstuma está o de que a lua se partirá em 2. Mas, apesar disso, os incrédulos não darão crédito a seus olhos. Meus amigos, isso aqui evidentemente é simbólico. Não se trata de que a lua que a gente vê no céu vai se partir em 2. O que significa a lua partida em 2? Qual que é o símbolo? O que a lua representa? Precisamente um símbolo do Islã. O islamismo é representado por uma lua. A lua se partindo em 2 representa precisamente essa divisão dentro do mundo islâmico, que é precisamente uma das coisas que nós estamos assistindo hoje em dia. Essa guerra existente entre xiitas e sunitas, e todas as guerras e problemas que derivam dessa divisão. E por fim nós trazemos uma última profecia atribuída a Melquisedeque, esse personagem enigmático, importante que aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, e que curiosamente é mencionado também nos textos sagrados do Oriente.
No budismo oriental, mais precisamente na Mongólia, Melquisedeque é mencionado em diversos textos sagrados. Existe uma profecia atribuída precisamente a Melquisedeque. Essa profecia se encontra no monastério de Narabant, na Mongólia. E nela, Melquisedeque, que deixou de punho escrito essa profecia para monges naquela região do planeta, ele atribuiu e escreveu essa profecia nos instruindo sobre como seriam os últimos dias da humanidade. E diz o seguinte: os homens cada vez mais se esquecerão de suas almas para se ocuparem apenas de seus corpos. Acho que isso dispensa comentários, é bastante evidente o mundo que nós temos hoje, em que a beleza do corpo físico se tornou uma verdadeira religião, inclusive uma religião fanática, onde não só as pessoas estão em busca de saúde, que seria algo compreensível, mas as pessoas estão adquirindo, inclusive, transtornos psicológicos, deformando o próprio rosto em nome de uma beleza que realmente não existe. Aficionados por exercícios, dietas e tudo isso, tudo em nome da vaidade, tudo em nome de parecer algo para os outros. Isso se tornou o pão nosso de cada dia. A maior corrupção vai reinar sobre a terra. Os homens se assemelharão a bestas ferozes, sedentos do sangue de seus irmãos. A meia-lua se apagará, caindo seus adeptos na guerra perpétua. Vejam que é o mesmo símbolo da divisão do mundo islâmico. A meia-lua se apagará e seus adeptos cairão na guerra perpétua. Cairão sobre eles as maiores desgraças e acabarão lutando entre si. As coroas dos reis, grandes e pequenos, cairão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, explodirá uma terrível guerra entre todos os povos, uma relação direta à terceira e última guerra mundial. Os oceanos rugirão, a terra e o fundo dos mares se cobrirão de ossadas. Desaparecerão reinos, morrerão povos inteiros. A fome, a doença, crimes não previstos pelas leis, isso é algo que já está acontecendo há algum tempo. Se está criando nomes para novos crimes que surgem, que antes não existiam e não eram previstos, nem vistos ou sonhados ainda pelos homens. Virão então os inimigos de Deus e do Espírito Divino que estão nos próprios homens. O ateísmo, a ciência materialista que nega Deus. Aqueles que levantem a mão sobre o outro perecerão também. Os esquecidos, os perseguidos se erguerão, depois e atrairão a atenção do mundo inteiro. Haverá espessas névoas, tempestades horríveis. Montanhas até então sem vegetação se cobrirão de florestas. A gente está assistindo nesse exato momento ao deserto do Saara com chuvas torrenciais, a confusão climática. A terra toda estremecerá, os terremotos. Milhões de homens trocarão as cadeias da escravidão e da humilhação pela fome, a peste e a morte. As estradas se encherão de multidões de pessoas caminhando a esmo, de um lado para outro. Os refugiados que nós vemos hoje em dia crescendo, um fenômeno que cada vez cresce mais. As maiores, as mais belas cidades desaparecerão pelo fogo. 1, 2, 3. De cada 10.000 homens sobreviverá um, o qual ficará nu, destituído de todo entendimento, sem forças para construir sua morada ou procurar alimento. E estes homens sobreviventes uivarão como lobos ferozes, devorarão cadáveres e, mordendo sua própria carne, desafiarão a Deus para combate. A terra toda ficará deserta e até Deus fugirá dela. Sobre a terra vazia, a noite e a morte. Então eu enviarei um povo desconhecido até agora, o qual com mão forte arrancará as más ervas do terreno de cultivo e do vício, e conduzirá os poucos que permanecerem fiéis ao espírito do homem na batalha contra o mal.
fundará uma nova vida sobre a terra purificada pela morte das nações. Vejamos, meus amigos, como nós devemos levar muito a sério essas profecias, a forma como se tratam de profecias de distintas regiões do mundo, fazendo o mesmo tipo de afirmação, nos trazendo a mesma característica que nós veríamos no nosso mundo. Aqui a gente trouxe uma quantidade ínfima, tem uma quantidade muito maior de exemplos que nós poderíamos trazer sobre o que nós veríamos nos finais dos tempos. O que convém agora a gente entender é o seguinte: primeiro, por que isso acontece? Por que a humanidade precisa passar por isso? E para entender isso, a gente precisa entender qual é a natureza da criação, essa mesma criação na qual todos nós estamos inseridos. E uma das coisas que a gente precisa compreender é que nós temos a ilusão, a ideia de que existe isso de evolução e que nós estamos numa constante evolução. Se criou muito forte essa teoria e essa crença evolutiva como uma ideia de que a evolução é uma espécie de linha reta onde a humanidade, nós como pessoas, a civilização, enfim, onde tudo está evoluindo e essa evolução ela se dá de maneira contínua e sempre progredindo, sempre melhorando cada vez mais. E isso se trata de uma espécie de linha infinita onde essa linha na diagonal vai levando os seres, o mundo, a natureza, as civilizações a uma evolução contínua até chegar numa espécie de perfeição imaginária. E nós precisamos compreender, meus amigos, que essa ideia não passa de uma conjectura, de uma fantasia, de uma ilusão absurda. Veja como é simples. Observe a natureza, olhe ao seu redor, qualquer coisa que você queira. O que existe na natureza, o que existe na criação, no universo, que esteja evoluindo de maneira contínua, sem por consequência entrar depois num processo inverso de involução. Quando a gente observa uma plantinha, o que a gente vê? Que a planta nasce, cresce, desenvolve até um determinado ponto, até um ápice. Ainda que essa planta vire uma árvore, ela evolui até um ponto. Depois ela começa a decrescer, involuir e morrer. Absolutamente todo organismo vivo, sem exceção, uma planta, um animal, cada um de nós, o que acontece com a gente? A gente nasce, cresce, passa por uma infância, adolescência, jovem adulto, maturidade, para logo depois entrar num processo de envelhecimento. E esse processo de envelhecimento é um processo de involução, é um processo de degeneração do nosso organismo físico, até que chega o momento da morte. Se a evolução fosse algo contínuo, algo que se dá de maneira ininterrupta, o tempo nos levaria sempre a ser cada vez melhores. E como é possível que hoje, se a gente está saudável, tem saúde, estamos como estamos, como é possível que no futuro, em que nosso organismo vai estar debaixo da terra sendo comido por minhocas, como que o nosso organismo pode estar melhor no futuro sendo comido por minhocas do que agora? A ideia de que o tempo sempre melhora as coisas é simplesmente uma ilusão. Não existe nenhuma referência na natureza. Observemos o nosso planeta, observemos o nosso sistema solar, absolutamente tudo. Teve sim a sua maternidade, um momento de expansão e de desenvolvimento, mas em algum momento o nosso mundo, como um organismo vivo que é, em algum momento ele vai começar a se degenerar e em algum momento ele vai morrer. Isso vai acontecer com o Sol, isso vai acontecer com a galáxia, isso vai acontecer com o universo inteiro. Portanto, a ideia de que a evolução é uma linha reta que continua ad infinitum, isso é uma ilusão maluca, isso simplesmente não existe. A evolução, ela tem uma irmã gêmea, que é a involução.
tudo que evolui, evolui até um ápice. E num dado momento começa então depois a involuir e morrer. E o mesmo vale para a humanidade. A nossa humanidade teve já um momento prístino, virginal, um momento em que nossa humanidade era pura e estava florescendo. A Bíblia chama esse momento de jardim do Éden, de jardim edênico, no momento em que nós estávamos no florescimento da humanidade e possuímos inclusive um estado de consciência, um estado espiritual de pureza. Com o passar dos milênios, nós fomos perdendo essa natureza prístina, essa natureza de pureza anímica e fomos conhecendo os vícios, fomos conhecendo os pecados. Isso é representado pela queda do paraíso com a comida da maçã. Depois, isso se aprofunda com Caim e Abel, que tudo isso é simbólico, não são personagens históricos, são símbolos que representam essa queda da humanidade. E nós fomos, digamos assim, progredindo no mal. Nós fomos desenvolvendo até começar a entrar em estados involutivos, onde a nossa humanidade vai se degenerando. E o que nós vemos hoje é uma humanidade que está num franco processo de involução. Se por um lado nós temos avanços tecnológicos, avanços da medicina, e isso por um lado é bom, mas na essência, animicamente, espiritualmente, nós estamos profundamente corrompidos. Nós estamos degenerados do ponto de vista anímico. A nossa humanidade perdeu o interesse pelas coisas divinas, perdemos o interesse pelas coisas do espírito. E, portanto, como nós estamos até o pescoço em corrupção anímica, essa humanidade precisa ser destruída. Ela precisa passar pelo seu momento. Nós estamos na ponta da involução, onde nós precisamos ser destruídos, para que possamos ter um novo recomeço, novamente prístino, original, puro. A humanidade, como nos diz no Apocalipse, será renovada. Haverá uma nova humanidade, com novas terras, com um novo começo. Só que esse começo só pode surgir uma vez que as escórias sejam limpas, uma vez que a sujeira seja retirada, que essa humanidade corrupta que a gente vê povoando os 5 continentes da Terra, infelizmente seja destruída. É isso que as profecias estão narrando. É disso que se trata esse momento do Apocalipse. E o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer é lutar para que nós participemos dessa nova semente, desse fruto que venha a ser selecionado e escolhido para participar desse novo começo. Como se faz isso? É com uma inscrição em algum lugar? É uma carteirinha de algum lugar que a gente pertença? Da igreja X, Y ou Z que a gente pertença? Algum nome ou status social que a gente tenha? Algum grupo específico que a gente pertença? É evidente que não. Esses são sonhos, essas são fantasias, que a humanidade tende sempre a acreditar que o meu grupo é o válido. Apenas dentro do meu grupo as pessoas serão salvas. Essa é uma forma absurda e fantasiosa de pensar. No fundo, se trata de medo e de uma tentativa de dizer para si mesmo que tudo vai ficar bem porque eu pertenço ao grupo X ou Y. Se nós queremos participar dessa renovação e sermos, digamos assim, escolhidos a nível espiritual, isso nós devemos fazer demonstrando valores internos, valores da alma, virtudes, sacrifício pelo nosso próximo. Nós temos que ter um interesse genuíno em corrigir a nós mesmos, em reconhecer que nós somos cheios de ira, que nós somos cheios de orgulho, de ressentimento, de cobiças, de invejas, de ódio ao próximo, de intolerância, de impaciência. Nós somos carregados de emoções negativas e de pensamentos negativos.
A nossa vida interior é um verdadeiro caos. E a ideia de que quando nós morrermos, nós vamos a um paraíso sentar à destra de Deus Pai, assim porque sim, e vamos carregar esse caos ambiente, esse saco de defeitos que cada um de nós é, simplesmente porque a gente disse que acredita, isso é um sonho, é uma fantasia absurda, e a gente precisa acordar desse sonho, para que a gente possa participar de níveis mais elevados de consciência, um acesso a algo mais elevado do ponto de vista espiritual. Nós precisamos limpar a nós mesmos, nós precisamos morrer em si mesmos, no sentido psicológico, no sentido de defeitos. É na medida em que a gente vai renunciando ao orgulho, que vai nascendo pouco a pouco em nós a humildade. É na medida em que vai morrendo em nós o nosso egoísmo, que vai nascendo em nós pouco a pouco o altruísmo e amor pelos nossos semelhantes. Apenas as pessoas, as almas que realmente, genuinamente, reúnam virtudes reais dentro de si, valor realmente dentro de si, poderão participar dessa futura Jerusalém, dessa Jerusalém celestial, dessa terra renovada, onde a corrupção vai ter ficado para trás e uma nova vida governada pela luz do Cristo vai reinar e nos preencher a alma e o coração. Concluo essa aula com essa frase extraordinária do Apocalipse, que sintetiza o que a gente está aqui tentando explicar. Vi um céu novo e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existia. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que renovo todas as coisas. Apocalipse 21, 1 a 5. Se você quer compreender qual é a real natureza do cristianismo, da palavra do Cristo, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha, pois aqui nós explicamos como realmente fazer carne, sangue e ossos da mensagem do Cristo, da vida espiritual real e verdadeira que Jesus nos deixou. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.